Olá, boa noite, bem-vindo a todos. Nós temos uma programação muito importante hoje. Nós estamos com menos que 2 semanas até a eleição aqui nos Estados Unidos. É clima de eleição para todo canto, é reta final, e isso tem impactado diretamente no dólar, que afeta o câmbio, que afeta o preço da soja. Em breve nós vamos estar falando sobre isso. Se você ainda não conhece o canal, não se esqueça de se inscrever, dá o like, aperte o sininho para receber as notificações. Aqui, o foco do trabalho é te ensinar a dominar as estratégias de comercialização para você saber o momento certo de compra e venda de grãos. Como é que funciona o nosso formato? Nós temos uma primeira parte que é mais expositiva e depois nós partimos para as perguntas e respostas. Então, não deixe de participar, e se você está linkado, vai deixando suas dúvidas no comentário em qualquer momento, e a gente, depois, no final, a gente faz um mutirão e responde. Também nós temos um convidado especial. Logo, logo eu vou falar sobre o cenário político aqui nos Estados Unidos, sobre a questão cambial, sobre como isso impacta o mercado. Mas, primeiramente, eu queria chamar um convidado especial que, além de amigo, é produtor rural do Paraná e trabalha na Sicredi. O Adeli está aí com a gente, está ao vivo. Consegue ouvir? Está aparecendo aí? Boa noite, Aaron. É um prazer aqui reencontrá-lo, né? Sei que há pouco estava aqui no Brasil, né? A gente teve o prazer de passar uma semana aí fazendo um giro aqui, poder mostrar um pouco aí do oeste do Paraná, e você trouxe belas palestras aí quando a gente fez o lançamento do Plano Safra, então é um prazer revê-lo nessa noite. É um prazer. E o Adeli estava dando uma palestra e agora está vindo para cá, está na correria, mas separou alguns minutos para estar aí com a gente. Inclusive, ele compartilhou algumas fotos. Queria que você só falasse um pouquinho como é que está a lavoura em sua região. Acredito que nós temos algumas imagens que você mandou. E só fala, além da sua propriedade, fala do plantio no oeste do Paraná. Tenho certeza que quem está no oeste se interessa, mas até mais todo mundo que está em outras regiões também se interessa. Então, fala um pouquinho como é que está indo o plantio e como é que está a sua lavoura e quais as expectativas até o momento. Aqui na região, os plantios começaram ali próximo 10 de setembro, né, quando terminou o vazio sanitário, né, e também iniciando o zoneamento. Então, nessa época, iniciou os plantios, e já está a região oeste do Paraná, vamos dizer, a região produtora de Cascavel, já está praticamente concluída os plantios. Se a gente pegar aqui a região oeste, a gente tem umas particularidades na região que são vizinhas ao Lago Itaipu, né? Então essa região acaba normalmente plantando um pouco mais cedo, é onde eu tenho as lavouras, né? Nós lá iniciamos o plantio na propriedade no dia 16 de setembro, né? Foi o primeiro soja plantado, e finalizamos o plantio na propriedade no dia 8 de outubro, né? Então, a região aqui, essa região que é vizinha ao Lago Itaipu, é uma região que planta um pouco antes, mas a gente já vê a região de Cascavel, nesses últimos anos, também antecipando o seu plantio e plantando cedo, e grande parte das lavouras também já estão plantadas naquela região. Se você fosse adivinhar qual porcentagem, tanto ali próximo do Itaipu, quanto mais para o centro, né, mais para Cascavel, qual porcentagem, se você fosse chutar, já tá plantado? Vai estar entre 80% e 90% de toda a região aqui. Algumas regiões já concluídas e outras com um pouco para concluir ainda. Ótimo. E a expectativa de chuva, eu vi pelas imagens, parece que o stand está bom, mas é você que tá aí, né? O que está bom até agora, o que está preocupando? Tem previsão de chuva? Como é que está a expectativa? Plantio parece a primeira etapa, o plantio está se concluindo e está com boas notícias, e daqui para frente, qual que é a expectativa? Então, o plantio correu bem, algumas áreas plantadas no meio ali, acabou falhando umas chuvas, tinha previsão boa de chuva, e por 2 semanas elas acabaram não acontecendo, mas aí na terceira semana veio essa chuva, e mesmo aquele soja que sofreu um pouco alguns dias até nascer, mas também nasceu muito bem. Inclusive, uma dessas imagens do soja menor aí é que a gente plantou nesses dias onde que não estava chovendo em cima. Então, nasceu bem a lavoura, começou muito bem, está chovendo bem. Hoje mesmo,
essas fotos eu tirei elas hoje à tardinha, eu saí dar uma olhada nas lavouras e chovendo essa semana, com boa precipitação, previsões de chuvas boas. Então, o que aconteceu até agora e os próximos dias aí está correndo muito bem a lavoura. Ótimo, boa notícia. Eu imagino que se tem gente assistindo do Mato Grosso, Goiás ou mais ao norte, imagino que esse ano eles estão com uma pitada de inveja, né? Que e se tem gente aí do Mato Grosso, vocês podem falar, né? Mas tem preocupação de atraso em outras regiões, mas pelo que você está falando, pelas imagens, pelos relatos oficiais também, tudo indica que o oeste do Paraná é uma região sólida, é uma região que está desenvolvendo bem e é crucial acompanhar. Eu até pedi, né, para compartilhar as imagens e tem as conhecidos, né, pessoas do mercado aqui, e eles falam, olha, se tem foto de lavoura no Brasil, eu quero ver, quero estar sabendo como é que está a fase do desenvolvimento, e tem muito esse interesse, não somente, tenho certeza que pessoas assistindo de outras regiões do Brasil, mas também fora, né, aqui nos Estados Unidos, uma tela ligada na política americana e outra ligada no plantio do Brasil, né? Seja clima, seja como expectativa de lavoura, vai atrasar. Então, a gente está bem nisso. A colheita por aqui não é que terminou, mas já está naquela reta final e está adiantado. Então, é possível ter alguma história de tropeço na colheita? É quase impossível, né? Improvável. Já está na reta final, é uma safra boa, é uma safra regular, não tem mais novidade, então realmente as atenções estão política, produção do Brasil, esse é o foco. A gente falou um pouco de comercialização antes de entrar ao vivo, parece que você já, com a prática desde o ano passado, de fazer plano comercial, de calcular os custos, parece que você está bem encaminhado nas suas vendas para a próxima safra. É isso, não precisa falar detalhes se não quiser, mas o que a gente falou é que você está já com uma porcentagem da programação de vendas antecipadas já concluídas, é isso mesmo? Isso aí, Aaron, para a próxima safra a gente levantou aqui os custos de produção, né? E no nosso planejamento aí está para vender o custo da produção de forma antecipada, e nós já vendemos isso, boa parte já quando a gente comprou os insumos lá atrás, né? A gente já realizou aí alguns contratos no momento da compra dos insumos, né? E aí a gente teve oportunidades naquele momento de contratos a 119, 123, né? Depois, no mês de agosto, aí, depois dos insumos, aí apareceu umas oportunidades de 125, né? Então a gente já fez em torno de 90% do custo da produção dessa safra aqui, já está comercializada aí hoje com uma média de 122,25, a média de preço da soja que está contratada para essa soja que está na lavoura. Ótimo, muito bem. E o que é surpreendente para mim é que a gente vê, se for ver, por exemplo, níveis de Mato Grosso, mais uns 30% das vendas para a próxima safra estão feitas. Não estou falando se é certo ou errado, mas considerando o nível de armazenagem que está na mão do produtor brasileiro, como uns 15%, quer dizer que metade da soja não teve um plano, né? Vai ser aquele volume sem planejamento que talvez vai ter que trocar de mãos na safra. E a preocupação sua de falar, eu quero saber que eu vou chegar na safra com receita, com os meus custos em dia e usar o calendário como seu aliado para você fazer essa programação, pelo que eu entendi, você já começa a vender essa safra já faz meses, né? Então, agora nós temos oportunidade, mas muitas vezes por o momento atual mesmo, né? Nós estamos com incerteza política, incerteza aqui nos Estados Unidos, que está produzindo um dólar mais forte, está trazendo oportunidades no mercado físico e muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei, não decidi, então não vou fazer nada. E aí a gente já teve bases muito forte para quem queria fazer estratégia de bases. A gente já teve Chicago forte lá atrás em maio. Estamos tendo oportunidades cambiais. O mercado tem dado momentos que justificam venda.
para mim, um produtor que chega na safra assim, desprevenido, eu não sabia que ia ser baixo na safra, não aproveitei, não calculei. Tá no mudo para mim, Aaron. Para ter a receita para você dar o giro, é um diferencial muito importante. Ficou uma parte do mudo aqui, né? Mas realmente eu peguei a parte final da receita, do giro, né? E a gente vem acompanhando muito, né? O que está acontecendo dentro da safra, né? A questão de prêmio, ela tem castigado muito dentro da safra, né? Então a gente está procurando aquele custo de curto prazo fazer de uma forma antecipada para que passe esse período pós-colheita ali e a gente esteja tranquilo, porque já temos um caixa disponível por um período. Principalmente a gente está fazendo, estamos com o caixa fraco ultimamente, então a gente está fazendo o financiamento da lavoura 100%, e aí a gente já está, então, se protegendo para aquele custo da produção, a gente já está comercializando antes, não ter que vender dentro da safra, né? E aí, aquilo que colher mais do custo de produção, esse sim é, então, olhar depois para frente o mercado. Tá ótimo. Bom, eu sei que você tem outra atividade. Se tem alguma pergunta específica para o Adeli, vamos já colocar agora para ele poder responder, para ele poder se ausentar e a gente falar sobre política americana, falar sobre o câmbio. Se você está no chat, você tem alguma dúvida sobre ou a comercialização do Adeli, a filosofia dele de pensar, ou sobre a lavoura no oeste do Paraná, pode deixar sua pergunta para ele, a gente vai aproveitar e tirar essa dúvida com ele ao vivo. Caso contrário, a gente libera ele para fazer a outra programação dele e a gente parte para o câmbio. Legal, Aaron. E até o câmbio tem ajudado ultimamente, né? Deu um aumento bom no câmbio. E até aqui falando agora como Sicredi, né? Que a gente trabalha no Sicredi, a gente está vendo o quê? A gente está vendo a diminuição dos juros dos Estados Unidos. E, por outro lado, o aumento dos juros do Brasil. Isso deve fazer com que venha mais dólares para o Brasil, né? Então, talvez esse câmbio que nesse momento está nos ajudando bastante, com uma vinda maior de dólares para o Brasil, lei da oferta e da demanda, né? Entrando mais dólar, ele fica mais barato, né? O real acaba se valorizando e com isso pode ter impactos aí no preço da soja no futuro, né? Exatamente. Eu acho que nós temos uma dúvida aí. Deixa eu só comentar o que o Adeli estava falando, porque é muito interessante. Aí a gente já joga a dúvida aí. Se você tem perguntas, pode deixar. Mas esse é um ponto muito crucial, além dessa variação na taxa, que é muito interessante. Também é importante, mais 2 pontos que eu ia já comentar, mas 2 pontos. Um é, hoje nós temos a euforia de, talvez o Trump vai ganhar. Da última vez que ele era presidente, o dólar era forte. Então, nós temos essa psicologia de euforia de se o Trump ganhar, o dólar vai ser forte, isso pode acontecer. Assim que a gente tem a certeza disso, aí muda a narrativa. A gente tem que ter confirmação que ele vai novamente ter uma política de dólar forte. E o outro ponto em relação a isso é, no período da safra e logo após a safra, também entra muita divisa no Brasil em função das exportações sazonais da soja, que também entra muita divisa. Então, eu acho que no curto prazo essa diferença cambial é a narrativa central, mas nós também temos a euforia da eleição. E falando da safra brasileira, muitas vezes, no período da safra, a gente tem aquela onda de exportação na safra ou logo depois da safra, que faz também entrar muita divisa e também valoriza o real. Então, essa coisa, o câmbio vai para sempre ser 5,70, 5,80, esse câmbio vai sempre ser alto, isso daí tem que tomar muito cuidado, né? Como é que funciona o preço da soja se o câmbio está 5,30, se está 5,40? Como é que fica a tua conta, né? Como é que ficou o cálculo? Então, acho que nós temos uma pergunta aí, se dá para colocar em tela, a gente coloca. Essa pergunta é para você, Adeli. Isso aí, Aaron. Inclusive, eu estou vendo o chat aqui, já tem essa e mais uma, eu já respondo as duas aqui, que tá tranquilo, né?
Então, aqui na região, a comercialização é principalmente através de cooperativa de produção. Nós temos uma cooperativa de produção bem grande aqui na região, então ela é a maior compradora de soja aqui da região, e temos também outras empresas particulares aqui que compram. Então, a gente não tem essa comercialização com trade e tal. Inclusive, essa questão de proteção em separado, estou tentando fazer, estou estudando, indo atrás de parceiros, mas estou sentindo uma certa dificuldade, proteção, né? Então, a gente está com uma dificuldade até de fazer isso, porque realmente aqui é muito forte a comercialização diretamente com a cooperativa e com as cerealistas, né? E a outra pergunta aqui já é sobre a expectativa de produção, né? Olhar uma média aqui, na nossa região a gente fala em alqueires, então a gente acredita aí que uma previsão de produção é em torno de 150 sacas por alqueire de média, né? Seria uma safra normal, o que daria aí 62 sacas por hectare, aí, a expectativa de produção aqui para a região oeste do Paraná. Ótimo. Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? A gente dá mais um minutinho, senão a gente já libera o Adelir para as outras demandas dele. É uma noite corrida para o Adelir. Mas é gostoso assim, né? É gostoso quando está podendo aí participar e conversando com as pessoas. Sim. Muito legal. Sim. Para você também. Isso. Como eu já comentei há pouco, né? Eu estou encontrando dificuldade aqui de acessar essas operações. Inclusive, se tiverem depois indicações, puder colocar aí, a gente está conversando até com algumas corretoras a respeito e tal, né? Para tentar fazer essa questão da proteção em separado, né? Que a gente está vendo mesmo, né? Hoje a questão o prêmio está muito favorável, o dólar está muito favorável, e eu gostaria de fazer essas duas proteções, né? Sendo que o soja está com um patamar de preço bem baixo, né? Abaixo dos $10 por bushel, né? Então, a gente está buscando aí essas corretoras tal, para a gente poder fazer essa proteção em separado e aí poder lucrar ainda mais aí na operação. E você sabe se você consegue fazer trava cambial de alguma forma, ou com corretor ou com banco? Eu tentei através de NDF, estou tentando, mas até agora não consegui ainda abrir um banco que fizesse. Tive corretoras de plataforma que fizeram, mas que exigiram que fosse aplicar o dinheiro lá, né? Fazer a aplicação financeira para daí eu poder fazer NDF, né? Então eles querem essa aplicação como garantia para daí poder fazer, né? Então estou tentando algum que eu paga só a margem e tal, e até o momento eu não encontrei. Entendi. Bom, tá batendo nas portas, isso é bom, né? Eu acho que eu tenho certeza que tem muito produtor que, muito similar à sua situação, quer ter ferramentas, está procurando ferramentas e está batendo em porta. Então, é muito importante ter essa comunidade, muito importante ter. Inclusive, se tem alguém que está assistindo ao vivo que já teve experiências positivas ou fala, não, isso aqui deu certo para mim, eu quero contar a minha história, entre em contato com a gente e a gente pode compartilhar isso. Não estou vendo mais nenhuma dúvida. Se estiver, a gente coloca, senão a gente vai passar e falar um pouquinho sobre câmbio. Acho que a gente pode compartilhar a tela aí. Bom, não estou vendo nenhuma dúvida. Muito obrigado, Adelir, por participar. Obrigado por separar seu tempo, separar a tua informação, as imagens da lavoura. Foi muito benéfico para mim, tenho certeza que muito benéfico para outras pessoas assistindo também. Eu que agradeço, Aaron, e assim, como você traz aquelas notícias, aquelas informações de campo lá dos Estados Unidos, a gente entende que do outro lado também o pessoal busca isso aí. Aqui no Brasil também a gente quer ver como é que está nas demais regiões, porque isso aí impacta diretamente com o nosso negócio, então sempre que a gente puder ajudar, a gente está à disposição aí para estar podendo participar com você. É um prazer. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, obrigado ao Adelir que participou. A gente agora vai transicionar para falar um pouquinho de câmbio. Eu queria mostrar duas imagens, na realidade. Não sei se está aparecendo, se o pessoal da produção consegue colocar minha tela. Ótimo. A primeira coisa é essa imagem aqui, que é... esse daqui é o soja. Vamos falar sobre... Esse daqui é o índice de dólar. O índice de dólar. Então,
O que eu queria mostrar sobre isso, e eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem que a gente não é que o dólar está em qualquer tipo de patamar recorde, mas o dólar, isso não é câmbio, tá? Eu não estou falando a relação entre o dólar e o real. Eu estou falando do índice do dólar. O dólar tem valorizado muito. Você vê essa recuperação, esse salto monumental do índice do dólar, e isso começou praticamente no começo de outubro. Minha opinião pessoal é que a gente está vendo esse salto do dólar pela possibilidade, probabilidade que o Trump vai ser o presidente. Inclusive, se a gente for olhar o índice do dólar, se vocês lembrarem, a gente estava com esse dólar mais alto lá atrás, a gente teve aqueles debates, né, e aí era Trump versus Biden. Aí a Kamala Harris, ela em julho, final de julho, agosto, estava com uma expectativa que talvez ela estivesse com mais força e o dólar desabou. Agora, nessa reta final, a minha opinião pessoal é que o cenário mais provável é que o Trump vence as eleições, e eu não acho que eu estou sozinho. Então, eu não quero projetar demais em cima dessa imagem, mas se a gente simplesmente olhar a movimentação do dólar e lembrar o que estava acontecendo na campanha dos Estados Unidos, não é muito difícil você aceitar que, quando a expectativa é que o Trump será o presidente, o dólar tende a ficar mais forte. E quando não foi o caso, né, agosto, setembro, que a Harris ganhou mais fôlego, a gente viu o índice do dólar cair. Aí, em outubro, começou a ser mais provável que o Trump ganharia e o dólar subiu. Esse é o cenário do valor do dólar, índice de dólar. Agora, por que isso impacta? Por que isso impacta no seu bolso, se você é produtor? Por que a política dos Estados Unidos impacta no seu bolso? Aí eu queria mostrar, agora sim, essa imagem é o câmbio. Agora a gente está falando a relação entre reais e dólar. Então, se você olhar aquela arrancada de alta em agosto, lembra que o dólar caiu, o índice de dólar caiu, a gente teve arrancada para cima do câmbio. Aí deu uma estabilizada, aí nessa última arrancada do dólar, não foi tão, digamos, violento a ascensão do real, mas ele fortaleceu bastante. Então, nós estamos vendo uma relação entre o índice de dólar forte e o câmbio favorável, mas aí vale lembrar o que o Adeli mencionou, os outros pontos que eu mencionei. Será que vai continuar nessa direção? Será que vai continuar subindo? Ou será que nós vamos ter um ajuste no outro sentido? Por que isso importa? Porque a formação do preço são três componentes: o câmbio, o basis e Chicago. Câmbio, basis e Chicago. Nós estamos com um câmbio forte, nós estamos com um basis razoável. Deixa eu puxar aqui a imagem de Chicago de maio, que você vai ver que Chicago não está tão animador. Chicago não está tão animador, está tentando recuperar, não caiu mais, mas ele está próximo das baixas. Para mim é uma grande tragédia o produtor que ele não vê que, quando ele vende uma saca de soja, ele está administrando 3 mercados. É muito importante o produtor perceber que ele está administrando 3 mercados. Falando de Chicago, o preço em Chicago, o que importa é o clima, é aquelas imagens que a gente viu do Adeli, é o atraso de plantio no Mato Grosso. É isso que importa, falando do preço de Chicago. Falando do câmbio, a política importa. O que vai acontecer nas eleições, sem ser essa terça na outra, isso importa, isso vai impactar o seu bolso.
E é muita informação para o produtor falar, eu consigo absorver todas as informações do mundo e eu consigo sintetizar isso num plano de ação calmo. Não, é muita informação. Então, o que eu tenho descoberto que funciona? Você precisa entender como o mercado funciona, você precisa entender o que a sua fazenda precisa e você precisa construir um plano comercial para fazer essa junção. Aí você vai reconhecer, você vai falar, eu estou procurando uma oportunidade de câmbio. Aí acontece o que aconteceu essa semana, você fala, essa é a oportunidade que eu estava esperando, eu já sei o que fazer. Estou procurando uma oportunidade para eu comprar soja, porque eu vendi no físico. Aí você vê as baixas recentes e você fala, tá, eu vou aproveitar essas baixas e eu vou comprar, né? Então você precisa reconhecer quando o mercado está te dando oportunidades e, a partir daí, você transformar isso em uma tomada de decisão coerente, replicável, que pode te responder as perguntas de quando, quanto e como vender. Então, queria chamar a atenção o que está acontecendo no câmbio, por que isso está acontecendo no câmbio e o que você tem que fazer, né? Essa oportunidade cambial, na minha opinião, é uma oportunidade cambial que deveria ser aproveitada. Pode ser aproveitado vendendo soja, pode ser aproveitado vendendo soja, fazendo uma posição de recompra em Chicago, mas deveria ser aproveitado. Pode ser aproveitado travando o NDF ou alguma outra proteção, né, para você garantir. Tem várias formas de você fazer esse câmbio e trabalhar a seu favor. Você tem que estudar caso a caso, ver na sua operação o que precisa ser feito. Mas gerir esses três componentes separados, de câmbio, basis e Chicago, é muito importante. É muito importante para quem quem é produtor de soja, né? Nós já falamos bastante. Se você tem dúvidas, pode ir deixando as suas perguntas e a gente vai responder. Já foi rápido. Fechei uma venda hoje, 130, saco, pagamento 5 do 6 de 25. Bom preço? Vamos falar sobre essa coisa de bom preço. O que é um bom preço? Bom, você fechou próximo das altas cambiais. Isso é bom. Você fechou no que eu chamo de temporada de venda. Tecnicamente, a temporada de venda do mercado físico em reais por saca seria setembro e novembro, mas outubro vale. Vamos dizer que outubro é aceitável, né? Está dentro dessa janela. Então, momento certo do ano você vendeu. O câmbio você vendeu. Chicago não está muito legal. Tu poderia fazer alguma proteção contra isso. Chicago não está muito legal, mas o câmbio vendeu. Momento certo tu vendeu. Outra coisa, os especuladores reduziram drasticamente sua posição vendida e não chegaram a neutralizar, mas reduziram muito. O máximo de posição vendida dos especuladores em Chicago foi em julho. Então, vai ser o melhor preço? Eu não sei. Você vai estar satisfeito na safra de ter uma venda a 130? Eu imagino que sim. Eu imagino que você vai chegar na safra e você vai falar, ainda bem que eu vendi a 130. Ufa, estou muito feliz que eu tenho essa venda feita de 130. Pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas, né? Quanto que vai estar Chicago em fevereiro, março do ano que vem? Será que vai estar 11, 12 ou será que vai estar 9, 10? Quanto que vai estar o basis? Provavelmente vai estar fraco. Geralmente ele é fraco na safra. E se o câmbio for para 5,30? Então, para quem consegue se programar e não ter o que eu chamo do volume vira-lata para você vender na safra, eu acho que tem chance de recuperar esse preço do outro lado da safra. Não estou falando, vende tudo a 130, porque você nunca mais vai ver esse preço. Não é isso que eu estou falando. Mas entre agora e a safra, eu não me surpreenderia quando você estiver rodando com a tua colheitadeira de você estar muito satisfeito com esse 130 garantido, que você vai preencher contrato e receber esse dinheiro. Isso, eu imagino que você vai estar satisfeito com essa venda quando a safra chegar. Tenho soja física. Qual o momento ideal para vender no cenário até dezembro de 24? Se você tem soja disponível, uma boa regra, varia um pouco de região para região, de estratégia para estratégia, mas eu coloco 30 de novembro como prazo. Eu
quero vender até 30 de novembro. Então, às vezes você tem boas oportunidades em dezembro e janeiro, mas se a lavoura está boa, às vezes o preço só evapora. Até novembro, a gente geralmente continua com um certo nível de sustentação. Então, se você quer, de uma forma bem simplista, divide esse volume de soja disponível que você tem por 4 ou 5 e vende um lote a cada semana entre agora e o fim de novembro, né? Isso seria uma opção simplista. Se você quer agregar um pouquinho, melhorar isso, né? Eu faria alguma estratégia tentando gerir esses componentes separadamente, né? Fazendo uma venda no físico, comprando uma posição em Chicago, travando o câmbio separado, e eu acredito que você consegue resultados muito provavelmente melhores fazendo isso. Mas quando você tem uma janela curta de tempo, passa a régua e vende, né? Não faz sentido você correr o risco de armazenar essa soja um ano inteiro para você vender ele no fim da fila na próxima safra, ou ter que esperar a próxima entre safra para vender. Então, temporada de venda de soja disponível 30 de novembro. Eu não arrisco muito além de 30 de novembro. Se você sabe pontualmente na sua região que você vai ter uma oportunidade, muito provavelmente em dezembro ou janeiro, ou se você está no Mato Grosso ou em um lugar que atrasou o plantio, talvez você pode estender esse 30 de novembro, estender 2 semanas, um mês, e ainda ser uma estratégia valiosa. Às vezes, aquele último grão vendido, em caso de atraso de plantio, às vezes aquele último grão vendido, né? Às vezes você tem uma baita de uma oferta no Natal, no Ano Novo, mas eu limitaria um volume pequeno, relativamente pequeno, e uma boa, assim, via de regra, terminar a soja disponível na maior parte das praças do Brasil até 30 de novembro é um bom freio de mão para você não ficar segurando safra após safra, né? Armazena por um ano para vender como safra nova no próximo ano, não faz sentido. Aron, nos confirmar, mas não está nos melhores meses de venda, né? Não está num bom mês de venda para a soja do mercado físico. Não está um bom mês de venda para a soja CBLT. Por isso que eu falei de descasar essas estratégias. Fazer venda no mercado físico com compra em Chicago, você está falando, tá na hora certa, está na safra americana, então eu vou comprar Chicago, mas está na entre-safra brasileira, então eu vou vender no mercado físico. Então, muito importante. É fácil da gente se confundir, mas em vez de ver, mas às vezes é certo em Chicago, errado no físico, isso é confuso, não quero, vou desligar. Não. Isso traz uma baita oportunidade. Você pode falar, eu vou ter um ganho em Chicago de uma forma, eu vou ter uma posição no mercado físico de outra forma. Então, você gerir esses componentes separadamente traz muitas oportunidades interessantes. E, para mim, já é necessário. Não é necessário fazer para sobreviver esse ano, o ano que vem. Mas é necessário, eu acredito que vai ser necessário o produtor brasileiro ter essa gestão, ter as facas afiadas de como gerir esses 3 componentes separados em poucos anos. 3 anos, 5 anos, não sei, mas em poucos anos vai ser necessário o produtor tá assim, com a faca afiada, entendendo, dominando a arte de gerir os componentes separadamente. E isso, você não faz isso da noite para o dia. Por isso que é crucial você começar o quanto antes e, com dedicação, você descobrir quais ferramentas funcionam para você. Acho que temos outra pergunta aí. Obrigado pelo esclarecimento. Exponha. Fechei custo a menos 40, agora é só esperar subir o bushel. Não entendi. A menos 40. Você fechou os custos e aí você comprou a 40 pontos abaixo em Chicago, é isso? Não entendi. Fechou os custos e comprou. Você pode esclarecer um pouquinho melhor a custo safra nova, menos 40 aqui no Paraguai. Beleza. Aí, pelo que eu entendi, você fechou os custos, mas você está comprado CBOT no Paraguai, então a tua expectativa é que o custo está garantido e se subir em Chicago, você está bem posicionado.
E se é isso que eu entendi, então ótimo, é ótimo, né? Você tá, na minha opinião, você está bem posicionado dentro do contexto que eu entendi que você descreveu. Para a soja 2025, é viável fazer venda nos patamares de CBOT de $10 por bushel e câmbio via NDF dos bancos? Tem duas perguntas aí, né? É viável você travar o câmbio nesse patamar? E se a gente olhar o histórico do câmbio, se só pegar a história, o preço histórico dos últimos 6 meses dessas duas coisas, se os últimos 6 meses refletem a faixa de negociação, então Chicago está próximo das baixas e o câmbio está próximo das altas. Então, é viável fechar o câmbio? Bom, se a faixa dos meses recentes vai ser respeitada no futuro, então é interessante você fechar o câmbio. E tem vários outros motivos pelos quais seria interessante você fechar o câmbio. Da mesma forma, se as faixas recentes do mercado de soja vão ser respeitadas, é interessante você não fechar Chicago, ou ficar com Chicago em aberto, ou ficar com uma posição comprada em Chicago, para ver se sobe o mercado de Chicago. Então, são duas perguntas, né? É interessante fechar o câmbio? Se a faixa se respeitar, então sim, a gente está do lado de cima disso. É interessante fechar Chicago? Bom, próximo de $10 tem sido um mercado mais para você comprar do que para você vender recentemente, né? Você ganhar dinheiro vendendo soja de $10, você teria que vender e sair rapidamente quando abaixo de $10 para ganhar um trocado. Você comprar abaixo de $10 tem sido bem mais misericordioso e te dado oportunidades melhores até então. Eu gostaria de pensar, talvez é o otimismo em mim, mas eu gostaria de pensar que a gente está estabelecendo uma faixa de negociação, estamos na safra americana, e parece que psicologicamente, pelo menos por hora, soja abaixo de $10 deveria ser comprado e milho, Chicago abaixo de $4 deveria ser comprado. Não que ele não vai cair abaixo desse patamar, mas parece que nós temos tido um mercado que tem dificuldade de cair muito abaixo desses patamares. Então, quando isso acontece, a gente acaba achando compradores, achando sustentação. Se esse for o caso, a gente pode entrar com um certo otimismo para o próximo ano, mas o mercado sempre fica com aquele frio na barriga, né? Isso não vai embora, não. Ótimo, obrigado a todos que participaram. Respondemos as dúvidas por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também nós temos novidades aí, nós vamos estar abrindo uma turma de comercialização de A a Z. Então, não se esqueça de se inscrever para o workshop Lucro Certo com Grãos. Já estamos divulgando o link via redes sociais e muito em breve vamos estar divulgando também por aqui. Obrigado a todos que participaram e até a próxima.